os assessores escrevem, ele vai lá ler e corrigir. Ele é o homem que quebrou outro paradigma, que é o self-made man. O menino pobre, o menino que aos 14 anos já vai trabalhar, aos 18 anos ele pede para ter a maioridade, que antigamente era 21 anos, para abrir a sua primeira lojinha, que se chamava A Queimadeira, e que vira um dos maiores empresários do país e da América Latina. No setor têxtil já tem empresas e lojas e fábricas na Argentina, nos Estados Unidos, no México, no Canadá e na Índia. Quebra também um paradigma como líder patronal. É o homem que começou desde novinho em associações comerciais, ele passa para associações empresariais e ele se torna presidente da FIENG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, que é uma das maiores federações patronais do país. E o que ele fez como presidente da FIENG? Ele quebrou mais um paradigma, porque a FIENG cuidava dos grandes empresários. E ele, usando a história de vida dele, ele usou duas vertentes como presidente da FIENG. Uma foi a interiorização, porque ele vem do interior. Ele é de um município chamado Itamuí, que nem existe no mapa, e fez a carreira dele toda no interior. Então ele se volta para o interior e volta a FIENG toda para desenvolver os pequenos municípios de Minas. Ao mesmo tempo, ele pega a FIENG, que era uma estrutura patronal para ricos, e transforma num agente de desenvolvimento social, levando escola, levando esporte, levando educação, levando dentistas, levando cidadania para os municípios. Então ele quebra aí um terceiro paradigma, que ele vira candidato pela primeira vez a um cargo político com mais de 60 anos e logo para o governo de Minas Gerais, que é o segundo estado em economia, segundo estado em população do país, e ele já vai direto para o governo do estado, aproveitando a popularidade que ele tinha obtido como empresário e líder empresarial. Ele perdeu aquela eleição, mas virou senador aos 60 e poucos anos. Mas o principal paradigma que ele quebra, eu acho, que os dois principais paradigmas, um é o homem que vem da direita, que apoiou o regime militar em 1964, de arma em punho. E o que ele estou me pedindo para ficar em pé. Castor em pé. Bem, e o que ele conseguiu quebrar de paradigma? Ele conseguiu quebrar o paradigma das relações entre líder operário e líder patronal, entre trabalhadores e patrões. Como? Ao virar vice-presidente do primeiro líder operário. Então ele é o líder patronal que vira vice-presidente do primeiro líder operário, presidente da República. Ao mesmo tempo, o homem que vem da direita vira vice-presidente, primeiro presidente de esquerda. E o outro paradigma que ele quebra é na luta contra o câncer. O meu pai teve câncer e eu fiz a dedicatória do meu pai, do livro ao meu pai, que morreu de câncer porque não teve chance, porque foi um câncer tardiamente diagnosticado. Naquela época, meu pai nem soube que tinha câncer, porque os médicos, quando se falava em câncer, era um mistério. E hoje, o José Alencar mostrou ao país que o câncer não é um mito. O câncer é uma doença. E é uma doença a ser enfrentada. Todos os passos da doença do Alencar foram públicos. Mesmo a colostomia. Pense num homem público, com a visibilidade de um presidente da República, rico e poderoso como José Alencar, com a colostomia, andando com um saquinho aqui fora do corpo. Não é fácil.
e ele falou para os médicos perguntaram, os jornalistas estão todos lá embaixo, no Hospital Sírio-Libanês, o que vamos dizer a eles? E que responde Zé Alencar? Vamos falar a verdade. E a Associação Nacional dos Colonizados rende uma homenagem a ele que diz o bem enorme para acabar com estigmas, o estigma do câncer, o estigma da doença terminal, o estigma da colostomia. Então, o José Alencar, ele é um personagem que, em várias frentes, ele é um personagem que merece uma biografia e que merece ser, enfim, comemorado como um homem público que serviu à função que nem todos servem, mesmo com mais de 80% de popularidade, que tem um caráter educativo e que tem um caráter também de exemplo para a sociedade no seu momento contemporâneo. Aí vocês podem me perguntar, e a ação de fraternidade? Realmente, a ação de fraternidade, que tem um capítulo no livro sobre isso, foi um ponto falho, porque nós, seres humanos, nós temos esse pequeno probleminha de que nós não somos perfeitos. E eu, quando escrevi o livro, eu avisei para ele não tem nada a ver com o livro. O livro foi uma escolha da editora, a biografia, a autora, eu sou uma escolha da editora. E eu disse à editora, mas eu só vou fazer o livro se ele se dispuser a dar entrevista, porque eu não posso fazer uma biografia de uma pessoa viva sem ter as conversas com ele. Mas, enfim, ele, como nós, é uma pessoa de carne e osso, e, portanto, com defeitos, e a coisa da ação da fraternidade de uma moça, que é professora, que na época tinha 55 anos, veio à tona, ela entrou com o processo pedindo, enfim, reconhecimento de paternidade, e aí se recusou a fazer o DNA. Com isso, ele perdeu em primeira instância, ela adquiriu o direito de ter o sobrenome dele, evidentemente isso é um escândalo, e isso está lá retratado no livro. Ele explica que era jovem, que frequentava a zona do Meretrício, como disse que os homens frequentavam ou frequentam, enfim, e que ele não lembra nem da mãe e que ele não faria o exame de DNA porque ele não se lembra da mãe e que não tinha nenhuma prova ou indício, não tinha nenhuma testemunha, não tinha nenhum papel, não tinha uma foto, não tinha uma carta, não tinha nada, e que se ele fosse fazer naquele caso, ia ter uma fila de pessoas pedindo a mesma ação de paternidade, mas enfim, isso é a versão dele. Eu não sou uma juíza e eu não tenho a pretensão de dizer se ele está certo ou se está errado. Está lá relatado no livro e eu espero perguntas. Muito obrigada. Alguém gostaria de responder? Qual foi? Quem é você? Meu nome é Ruberval, eu trabalho com escrita de poesia e com modalidade de improviso, que a gente chama de improviso Waifuru aqui em Mato Grosso do Sul. Qual foi a maior dificuldade na hora de você delimitar o que seria trabalhado na obra e como que você conseguiu fazer essa costura? O que você usou de elemento norteador principal para fazer essa costura da biografia dele? Olha, esse é o grande problema. Por quê? Quando você escreve uma biografia, ela tem evidentemente uma linha cronológica, né? A pessoa nasce, cresce, adulta e morre. Eu tive o cuidado de começar com uma conversa de 7 horas e meia com ele diretamente. Aliás, uma curiosidade, ele tinha feito uma sessão de quimioterapia 2 dias antes. Quem tem câncer e faz quimioterapia sempre diz que o segundo dia é sempre o pior. Então ele estava febril, ele estava com aquela febre especificamente suando, mas ele tem uma memória absolutamente fantástica. Ele consegue lembrar de coisas assim, 40 anos atrás, quem, como, onde, porquê, e a frase. Ele lembra os locais, os momentos, ele tem uma. E a família inteira dele
e os amigos todos, todo mundo que conviveu com ele, sempre elogiou a memória dele e eu constatei isso. Então o que eu fiz? Eu primeiro tive a espinha dorsal, ou seja, a cronologia. Depois eu fui recheando aquela cronologia com os momentos mais marcantes, porque você vai puxando o fio da meada e vai vindo, né? Liderança empresarial, era um monte de coisa, só aquilo valia um livro. A história política dele, que começa há 60 anos, só aquilo já era um outro livro. A história da Coteminas, com a Sudene, já era outra. A luta contra o câncer, então eram vários livros. Então o livro ele tem uma espinha dorsal cronológica, mas ele não é só cronológico. Você vai ver que a coisa ideológica dele aparece no momento que vai de 64 até as diretas já, e depois eu volto para 1970, quando começa a empresa. Então eu fiz em blocos, são blocos. A história da família, depois a história dele, menino, autodidata, depois a luta empresarial, 64, depois a luta política, a luta contra o câncer e o Lula, né? Toda a relação dele com o PT, com o Lula, que evidentemente em alguns momentos foi muito conturbado. E tem os brigas lá também dos médicos do Sírio-Libanês. Então, uma cronologia, mas com blocos dentro daquela cronologia. O Lula não deu depoimento para essa biografia? Não, e essa é uma boa pergunta, por quê? Porque eu acho que mostra muito a personalidade do presidente Lula, que tem grandes méritos com o nome público, tem mais de 1% de popularidade, mas ele tem uma personalidade muito a popularidade dele, e ele só faz aquilo que vai reverberar para ele. Como eu sou muito crítica, e eu acho que a função do jornalista não é engrossar o coro, o oba-oba dos 80 e tantos por cento, mas ao contrário, cobrar as falhas e evitar que as pessoas se tornem mitos, porque mitos não contribuem em política. Mito é contra a democracia. Os mitos são emburrecedores e manipuladores por definição. Então o Lula achava que eu não queria dar unanimidade para ele, como efetivamente eu não queria, e ele, apesar de ser muito ligado ao vice-presidente, e eles dois terem uma história de vida e terem uma personalidade parecida em muitas coisas, ele não quis dar o depoimento, mas não fez falta. Ele não quis, você chegou várias vezes, e com um detalhe, o próprio José Alencar telefonou pessoalmente para o Lula pedindo passando. que o Lula não deu um depoimento. Qual foi a alegação dele? Ou então deu nem Porque eu não tinha tempo. Para fazer uma pequena entrevista para o livro do vice-presidente. De 2 dele. horas, de 1 hora. Legal. E isso foi um pedido durante meses. Meses. E o Lula se recusou. E ele apostava que eu ia tratá-lo não no livro, o que não é verdade. O Lula tem qualidade. Eu acabei de falar que as pessoas de carne e osso, nós temos defeitos e qualidades. E o Lula, evidentemente, tem grandes qualidades. E a relação dele com o Zé Alencar foi uma relação muito bonita e continua sendo muito bonita. Eles têm um vínculo afetivo muito grande. Eu tenho um depoimento, por exemplo. Ele que não peça um depoimento. Esse não detenta, né? Não vai idolatrar o outro lado. Eu sou leitura assídua das pessoas. Eu acho o seu gosto pela verdade, para enfrentar as coisas, para dizer determinados, enfrentar problemas e dizer verdades que outros acreditam. Então, você em algum momento sentiu dificuldade de encontrar a verdade, de chegar a fundo na coisa? Zé Alencar? Olha, o espírito do livro não era o espírito assim, vamos dizer, do jornalismo investigativo, que eu ia lá ver o projeto dele da Sudene em 1970 e poucos para descobrir, depois de 3 meses pesquisando, que tinha alguma vírgula do contrato que não era legal. Então isso eu realmente não fiz. Mas eu tive a preocupação e avisei para ele, para a editora e para todo mundo o tempo inteiro. Eu não vou ferir 1 milímetro
meu brio profissional e o meu nome, que estou brigando com políticos de todas as tendências há 30 anos, para fazer um livro uma outra. Eu não vou fazer um livro para santificar os Alencar. Então, minha limitação foi investigar o contrato da Sub. O irmão dele morreu e ele assumiu a empresa lá em 1959. Isso eu nem teria meios físicos de fazer, nem tempo para fazer. Mas o meu livro tem um princípio: a honestidade do que está ali contado. Pode ter até erro, mas não erro de má fé. Tudo que eu apurei, eu escrevi acreditando piamente que era a verdade. E até agora não foi questionado por ninguém, nem pelos inimigos de Cristo. Guilherme, eu sou Samuel, presidente da Opinião Brasileira dos Escritores. Eu queria saber eu vou conhecer seu trabalho, mas eu queria saber se você usou algum mecanismo da ficção ou só o livro simplesmente historiográfico. Exclusivamente historiográfico. Só que eu tenho um estilo. A senhora que me lê, eu fico orgulhosa, obrigada. Eu tenho um estilo muito particular. Meu texto tem, a Marta Suplicy diz que se você caiu de Marte aqui e tampar quem escreveu a minha coluna, ela olha e diz: isso aí foi uma mulher. Porque o meu texto é muito feminino. Então o meu texto é coloquial e feminino. Mas o livro é totalmente biográfico. Ele não tem nada. Meu nome é Gilson, sou professor. Eu só queria dar uma continuidade na pergunta do professor Américo. Tipo assim, para um pouquinho mal entendido, por que o Lula não se impôs? A gente que é um excesso de vaidade que também não é novidade. Né? Eu acho que você está afirmando que ninguém, ele acho que cultiva. Será que isso não tem a ver assim com o fato de, durante o tempo que você estava produzindo a biografia, também estava sendo produzido o filme Filhos do Brasil, e talvez são dois trabalhos de caráter biográfico e um poderia ofuscar o outro, talvez? Não, porque o filme é anterior ao meu livro. O filme é anterior. O filme é anterior, primeiro. E segundo, foi uma implicância do Lula comigo. Como é uma implicância do Lula com a Folha. Como é uma implicância do Lula com a imprensa, a chamada grande imprensa. Como é uma implicância do Lula contra todas as verdades que doem. Porque a verdade às vezes dói. Mas foi porque era eu a autora. Isso nunca foi dito. Eu tenho isso claro. Mas, para mim é muito claro, eu acho que para todo mundo está muito claro. Deixa eu te perguntar uma coisa. No contexto da história do Brasil, a gente teve a vida de alguns empresários, como o Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá, né? Depois o Assis Chateaubriand. Você acha que o José de Alencar, dentro do nosso tempo, a vida dele como empresário e como homem político se equipara no cenário brasileiro a esses dois que eu citei? É uma excelente pergunta. Eu acho que merece uma reflexão maior. Eu vou improvisar uma resposta sem ter refletido com mais profundidade sobre isso. Foram homens muito influentes politicamente, mas que tinham uma história pessoal de investidor, né, na economia do país muito grande, né, deixaram marcas muito profundas. Eu acho que o Zé Alencar, ele dentro da contemporaneidade os tempos dele, mudaram, sim. as histórias mudaram, mas O Zé Alencar tem uma diferença em relação a eles, que ele tem um presidente, que é o Lula, que é muito forte como imaginário popular, como popularidade, enfim, como presença. Então tem essa diferença. Mas o Zé Alencar, sim, ele tem esse perfil, né? Esse mesmo perfil e essa equivalência. Essa equivalência. Por quê? Porque por isso tudo, quer dizer, no início do governo, inclusive eu abro um capítulo com uma notinha do Hélio Gaspari, que no início de 2013 o Hélio Gaspari publicou assim: olha, quem conhece bem o poder e quem conhece bem os palácios em Brasília, está dizendo que até o fim do ano o Zé Alencar vai ser o personagem mais importante do governo. E se vocês lembrarem, ele foi. Por quê? Porque como o PT é muito disciplinado, o
PT vem daquela história sindicalista em que tem que fazer, faz, mesmo que às vezes tenha que dar uma puxadinha de tapete, mesmo que às vezes tenha que dar um jeitinho, mas todo mundo mandou, baixa consciência. O Zé Alencar não tinha isso. Então, quando o PT teve que engolir uma política, aspas, neoliberal, que o PT passou a vida inteira condenando nos outros governos, inclusive, principalmente no Fernando Henrique, o PT teve que engolir em seco. E o Zé Alencar não teve que engolir. Então, num determinado momento, que o livro até relata bastante, e eu até diria bastante bem, é que, num determinado momento, houve muito ciúme do PT, da cúpula do PT, em relação à desenvoltura do Zé Alencar. Por quê? Porque o Zé Alencar, que vinha da direita e era empresário, ele, no início do governo, ele tinha um discurso muito mais à esquerda do que o próprio PT. O PT ficou a reboque do discurso do Zé Alencar, porque ele, como não tinha dependência nenhuma, ele falava o que queria, e ele falava contra os juros altos, contra a política ortodoxa, contra o Banco Central, contra o Ministério da Fazenda, coisas que os petistas não podiam fazer. Foi. E isso nunca entrou em conflito, porque, pelo que eu não terminei a leitura, mas o Zé Alencar não me pareceu uma pessoa facinha, uma pessoa, né? Era um cara arrojado desde criança e tudo. E de repente ele ficou 8 anos como vice-presidente do Lula sem causar problemas. Ele foi um vice, né? Que realmente, fora essas pequenas intervenções dele na questão política, ele não ofuscou, vamos dizer assim. Você acha que isso foi uma escolha dele? Tipo assim, olha, vou ficar mais quieto, não vou... Ou não, ele teve que se acomodar nesse papel? Eu vou falar uma coisa aqui que de vez em quando meus leitores mineiros me casquetam de olho mineiro. Essa aqui é mineira. E o Zé Alencar é aquele mineirinho. Sabe como é que é o mineirinho? Ele é bonzinho, ele é afável, ele conta uma piadinha, ele come um torresminho, mas uma carninha de pescoço. Zé Alencar, ele é teimoso feito uma porta, ele manda na família inteira, na mulher, nos filhos, ele decidiu que o caçula ia ser o sucessor nas empresas porque era o único homem, apesar das meninas serem muito bem formadas, então, e ele é muito teimoso, ele é bonzinho, mineirinho, mas de bonzinho tem nada, ele é autoritário, ele manda chuva, ele é brigão, mas do jeito dele. Agora, como que ele conseguiu? Primeiro, porque o Lula, ele avalizou muito o Zé Alencar. Se vocês lembrarem, quando acabou o primeiro mandato do Lula, que ia ter a eleição de 2006, o PT articulou para derrubar o Zé Alencar da vice. Né? E aí teve toda uma articulação, ou para ser o PT no geral, ou para ser o PSB com o Eduardo de Pernambuco. E estava tudo prontinho para ser, tanto que o Jobim saiu do Supremo. Ele renunciou ao Supremo porque havia a possibilidade de silêncio. Então tudo certo, tudo bem arrumadinho, tudo. Aí o Zé Alencar, que fala muito bem com jornalista, saiu de alguma coisa, estava um monte de jornalista, ele disse, não estão querendo que eu vá, ótimo. Deus sabe o que faz, porque com essa história toda de mensalão aí, eu estou me livrando de uma fria. E ele não usou a palavra mensalão, mas ele, com tudo isso que está acontecendo, ele exatamente a frase, mas o livro traz exatamente a frase dele gravada, e ele deixou lá o recado, e foi embora. Aí no dia seguinte o Lula pegou o jornal, o Lula disse que não lê jornal. Acredite quem quiser. E aí o Lula no dia seguinte, leu o jornal, 7h30 da manhã, o Gilberto Carvalho, que era o braço direito do Lula, secretário particular do Lula, liga para o Zé Alencar e diz, o presidente está convidando o senhor para continuar na vice. O Lula fez a reunião, começou a reunião que era para decidir o Jobim ou o Eduardo Campos, começou a reunião dizendo assim,
olha, já está tudo decidido, o vice vai ser o Zé Alencar. Ou seja, quem salvou o Zé Alencar como vice no segundo mandato? Duas pessoas. O próprio Zé Alencar e o Lula. Se dependesse dos partidos, não teria sido ele. Eu gostaria de saber, você disse que foi a editora que convidou para escrever sobre José Sargento. Você já tem algum outro livro também político, poderia tratar alguma coisa? Olha, eu virei jornalista aos 14 anos de idade. Na mesa do almoço, eu disse para minha mãe e para meu pai: eu vou virar jornalista. Os dois olharam, mas de onde você tirou isso? Eu não tinha ninguém jornalista na família, eu não tinha nenhuma referência. Por quê? Eu disse porque eu gosto de ler e porque eu gosto de escrever. E todo jornalista, e eu, muito particularmente, sempre quis escrever livros. Era o grande sonho. Eu tenho um livro sobre o PFL, um livro sobre Brasília e participação em outros livros. O Zé Alencar foi um projeto na alma. E eu acho que eu entrei ali nessa picada e não vou sair não. E uma coisa que eu tenho muita vontade de escrever é sobre mulheres no Brasil. E, por exemplo, a Dilma Rousseff seria um grande perfil. Não agora ainda, né, mas seria um grande perfil. E as mulheres do Brasil? Uma mulher no Maranhão, uma mulher no Mato Grosso, uma mulher índia no Amazonas. Eu tenho vontade de pegar um mosaico de mulheres, porque nós estamos aqui, olha aqui, a metade do auditório somos nós mulheres. Como nós somos metade do auditório. Ainda bem. Você é a Joel Silva da Rádio Nacional, faz aqui na Rádio Educativa, Rádio até hoje. A gente sempre, durante o final do ano, algumas vezes, começou um programa lá falando dessa coisa heróica, né, do Zé Alencar brigar pela vida, a gente está vendo isso dentro dessa figura. Agora, vamos tratar com simpatia isso tudo num país em que está tão difícil de ficar vivo quando você está doente. Você sabe que é uma coisa engraçada. Se você pegar os blogs, o Zé Alencar perde duas discussões. Uma, a coisa da paternidade. E a outra, que tem muita gente que diz a mesma coisa. Escuta. Explicar. Segunda se ele fosse do SUS, já tinha morrido há muito tempo. E aí eu levei essa discussão para os médicos. O penúltimo capítulo do livro leva muito essa discussão. Será que ele só está vivo porque ele é rico, porque ele é poderoso, e se ele não fosse uma coisa e outra, ele já tinha morrido? E os médicos cheios de dedo. Olha, não, o SUS melhorou muito, e o Brasil e tal. Aí eu vou nele. E o senhor, o que acha? Sabe o que ele respondeu? É verdade. Eu mesmo fico muito constrangido com isso. Porque são duas coisas diferentes. Ou seja, é óbvio que o fato dele ser um homem milionário, o fato dele ser vice-presidente, ele teve todos os recursos do mundo, inclusive o Sírio-Libanês, que é um dos melhores hospitais da América Latina. Mas, vamos pensar o oposto. Se fosse outra pessoa, que tivesse as mesmas condições, mas não tivesse a garra dele, também não teria chegado até aqui. Zé Alencar, com 79 anos, 17 cirurgias, tem um infarto, e 2 dias depois está fora da UTI, não é para qualquer um. Eu acho que tem muito a história de vida dele, um menino que brigou muito por tudo. Ele tem essa coisa heróica de lutar também contra o câncer, e ele tem uma disposição psicológica, emocional e até religiosa muito forte. E isso ajuda muito. Qual a visão dele sobre a obra já produzida depois de acabar? Como ele viu essa produção? Como é que é se olhar no espelho da sua obra? Essa é uma boa pergunta. Ele não gostou do livro, grudado no título. E é muito engraçado, sabe por quê? Tinha assim, uma lista de sugestões de título que a editora tinha feito. Aí eu me reuni com os 2 editores no Rio, e aí cada um achou uma coisa, demora assim. Eliane, qual é o título que você prefere?
Eu disse, eu prefiro José Alencar, Amor à Vida. Ela disse que eu fiz assim, pronto, está decidido. A discussão toda, a discussão toda durou 1 minuto e meio para chegar a Amor à Vida, que é uma coisa, se vocês olharem, pegou, porque no discurso da Dilma de Posse ela falou Zé Alencar, Amor à Vida. As reportagens sobre Zé Alencar, os comentários, todos têm Amor à Vida. E ele achou que era uma coisa muito personalista. Ele queria amor ao Brasil, mas aí eu disse, mas amor ao Brasil ia ficar um release, isso não é um release. Agora, ele também não queria, obviamente, não gostou da ação de paternidade, mas o nosso acordo era, se eu estou errado, o senhor não pode interferir no livro. Ele leu o livro antes? Então ele leu trechos do livro antes. E ele, inclusive, corrigiu algumas coisas, assim, o nome do sujeito que estava errado, sabe aquelas coisas? Não, essa história foi um pouquinho assim, ele fez umas 3, 4 correções. Mas ele cumpriu a risca, mesmo coisas que ele não gostou, ele não gostou. Daí mesmo que ele gostou. Você pretende continuar escrevendo? A vida dele está em processo. Você está seguindo para fazer um motivo? Sim, porque o primeiro livro, em 1 mês e meio, já está na 2ª edição. E segundo, vai ter que ter um desfecho. Então isso já está programado, mas eu estou indo com muita cautela, porque é muito delicado. E é um momento muito delicado da própria família, da dona Marisa, então eu me distanciei, mas vai ter um capítulo. A família não pagou pelo livro, ou seja, a família com direito autoral zero, nada, nem se discute isso. É da editora. É um livro da editora, e é um livro da editora, os direitos autorais são da autora e da editora. Por exemplo, eu nem devia falar isso porque ele é um pouco misterioso, mas há a possibilidade de virar alguma coisa para televisão, enfim. E os direitos autorais serão sempre da autora e da editora, porque a família, zero. Agora, existe um trauma, e isso aqui eu acho que interessa bastante ao pessoal que está aqui, que é ligado à área, existe um trauma no mercado editorial, que é o trauma da justiça dos livros de livraria. Então, isso aconteceu Roberto Carlos, Garrincha, e aí você perde milhões, as editoras perdem milhões de reais. Então, o que acontece? Hoje, as editoras só fazem biografias autorizadas. Como foi a autorização? Eu fui lá nele e disse, vice-presidente, eu quero escrever um livro sobre o senhor. A editora tal, assim, encomendou, eu quero escrever. E eu vou escrever um livro de verdade. Eu não vou fazer um oba-oba certificando o senhor. Mas eu quero saber se o senhor autoriza, se o senhor vai me dar as entrevistas e tal. Perfeitamente. E aí a editora Assine aqui, né? Assine aqui, né? Eu não. A editora fez um acordo em que ele assinou, sabe por quê? Vamos imaginar se por um acaso um dia acontecer ele morrer. Ele tem filhos, netos, amigos, e acabou. O livro vai ser retirado das prateleiras. Na medida em que ele assina, você não tem só uma proteção judicial, mas você tem uma proteção moral. Porque é muito mais difícil alguém da família, um sobrinho, um primo, um filho, retirar se ele próprio... Ainda que fique indignado com o que está escrito. Ele... E isso é bem próprio dele. Retificatório. Isso foi a editora com ele. Muito obrigada, gente. Olha, Nós é que agradecemos.